certeza de que nós estamos no caminho certo, apesar de todas as questões que envolvem, nós sabemos bem, dos que não querem que nós investiguemos e que estão dispostos a qualquer tipo de ataque para tentar nos parar, ou mesmo até para tentar manchar a nossa história. Mas, graças a Deus, tudo que nós fazemos, temos feito, e eu tenho feito isso nesses 50 anos que trabalho, desde os 12 anos de idade, né, eu sigo um princípio que está no Evangelho. Tudo que eu faço em cima do telhado, para que as pessoas vejam, saibam e possam ter acesso. Isso fragiliza muitas vezes porque se levantam uma série de coisas, mas eu sempre fui desse jeito. Eu não tenho nenhuma preocupação em qualquer tipo de retaliação ou mesmo de questionamentos. É a nossa vida pública que tem que ser pautada por decisões. E hoje, os senhores sabem bem, nós temos mais um habeas corpus. E, ao que parece, nós estamos realmente cumprindo o nosso papel, porque nós estamos incomodando. Eu vou ler aqui, daqui a pouco eu leio os detalhes do habeas corpus que foi concedido pelo ilustre ministro Gilmar Mendes. Mas há uma parte aqui, líder Marinho e líder Pimenta, que eu gostaria de citar, que fizeram questão, senadora Damares, de colocar no habeas corpus. Vejam bem, destarte, não há dúvida sobre a condição de suspeito e de investigado do paciente, a qual não pode ser artificialmente modificada para a qualificação como testemunhas por simples decisão colegiada dos parlamentares, de acordo com o entendimento soberano da comissão. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o Supremo Tribunal Federal dizendo mais uma vez que o parlamento hoje pouco importa. É isso que está escrito aqui. O que parlamentares, senadores e deputados fazem para a Suprema Corte, ou pelo menos nessa decisão, eu faço esse entendimento. Não vale absolutamente nada. Isso é para nos fazer pensar sobre o quanto nós precisamos retomar as atribuições do Congresso Nacional, que infelizmente, têm sido entregues a outro poder, por covardia, por conivência, pelo que for. Mas isso aqui é uma demonstração clara de que estão pouco ligando para o que os parlamentares dizem ou não dizem. Essa é a minha leitura como parlamentar e faço esse comentário, esse registro aqui com os senhores, porque tirou exatamente das nossas decisões taquigráficas a mesma frase, só que complementada com a questão de artificialmente. Pensem nisso, sobre o quanto nós, nesses últimos anos, temos questionado essa concentração de poder no Supremo Tribunal Federal, que precisa ser independente, porque nós precisamos confiar na justiça, mas que nós precisamos dar respostas sobre freios e contrapesos. O parlamento precisa ter altivez e coragem. Esse Senado precisa ter coragem de se levantar, questionar e dar respostas dentro da Constituição, novos limites dessa convivência dos poderes que, a meu ver, está totalmente deturpada. Hoje nós temos um poder só. Um ministro, um juiz, determina uma decisão monocrática que derruba a decisão de 81 senadores, 513 deputados. Isso não pode continuar. Não há possibilidade. Em lugar nenhum do mundo, esse tipo de decisão pode acontecer quando você tem poderes que se equivalem, porque não tem um poder que corrige o outro. Nós precisamos retomar, a nossa coragem de poder. E eu quero dar essa contribuição com aqueles que entendem que nós temos que ter muita responsabilidade, nós temos que ter com o país muito compromisso, mas que toda concentração excessiva de poder na mão de quem quer que seja não faz bem à democracia. Pela ordem, o líder Rogério Marinho. Senhor presidente, primeiro apoiar integralmente o seu registro, dizer que Vossa Excelência nesse momento nos representa. Eu vou tentar me ater a esse problema, mas claro que tem que ser contextualizado. Nós estamos vivendo um momento em que há uma jurisprudência de exceções. O que é que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Que quando há conveniência, a lei é alterada ao bel prazer dos Supremos Ministros do STF. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, em que daqui a pouco nós estamos aguardando a possibilidade da prisão
do senhor presidente Bolsonaro. Independente do mérito, que eu particularmente não acredito que houve golpe, mas a forma como ele foi julgado, ele contextualiza, ele significa muito esse momento. É o primeiro presidente da República que não tem a possibilidade de duplo grau de jurisdição, excepcionalmente. É o primeiro presidente da República que é julgado numa turma e não no pleno. É o primeiro presidente que é julgado por um juiz que se diz vítima da trama, que notoriamente tem divergências públicas com o atual presidente e que claramente julgou de uma forma excessivamente rigorosa. Fecha. Nós temos hoje, presidente, um problema de disfuncionalidade de funcionamento dos poderes. Vossa Excelência falou covardia ou conveniência, ou conivência. Eu digo a Vossa Excelência, para não ser muito rude, que há uma conveniência. Grupos de poder aqui nesta casa estão imaginando que essa situação ela vai perdurar indefinidamente, quando dois poderes se unem para desequilibrar a democracia. O Senado da República votou a questão do voto monocrático. No dia em que houve a votação, o líder do governo recebeu uma repreensão que foi, inclusive, publicada nos jornais por um dos ministros que se sentiu agredido pelo fato do Senado da República cumprir o seu dever. E essa ação, senhor presidente, essa lei, está paralisada na Câmara dos Deputados. Sim. E a lei diz simplesmente o seguinte, que na hora em que uma decisão do Congresso Nacional, que é formado por 513 deputados eleitos que representando o povo brasileiro, e 81 senadores que representam a federação, os estados, tomam uma decisão, essa lei não pode ser derrubada pela vontade de um único ministro. Precisa necessariamente ser submetida ao colegiado dos senhores ministros. Pois muito bem, essa lei está paralisada. Não vota, não avança na Câmara dos Deputados. E ela simplesmente equilibra a questão da relação entre os poderes. Aliás, a nossa democracia liberal ela foi fundada sobre a insígnia, ou sobre os desígnios de Montesquieu e de Locke, que prevê justamente a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapeso. A decisão do eminente ministro Gilmar, ela torna-se personalíssima, porque ela cita, entre aspas, uma posição que Vossa Excelência falou aqui publicamente, representando o colegiado, de que nós temos uma investigação autônoma, sim, que necessariamente não se confunde com a investigação que está sendo feita pela Polícia Federal, pelo Judiciário, dentro das prerrogativas desse Legislativo, numa CPMI mista, representada por senadores e deputados, ou seja, pelo Congresso Nacional. E nós estamos vendo mais uma interferência na forma como esse colegiado tem que se comportar. E isso cria jurisprudências. Ou seja, esse instituto está sendo desmoralizado. Esse instituto que eu falo, a CPMI. Eu espero, senhor presidente, que independente das condições ou posições políticas que evidentemente existem aqui, são campos opostos, é natural o embate político, essa é uma casa da política, né, que nós possamos nos unir na defesa da instituição. A instituição que representa mais do que todas as outras o voto popular. Porque o presidente da República é eleito, mas o povo está aqui representado pelos senhores deputados. Os estados estão aqui representados pelos senhores senadores, que é a casa revisora da Câmara dos Deputados. E na hora em que esse equilíbrio ele é atingido desta forma, de forma reiterada, por diferentes documentos que estão, na verdade, aumentando o seu grau de intervenção de forma gradativa. Eu espero que a posição do eminente ministro, que será por nós respeitada, porque nós defendemos a lei, nós defendemos a justiça, nós defendemos a ordem, e vamos respeitar a posição exarada pelo eminente ministro. Agora, eu espero que isso não seja jurisprudência, que isso não crie um mecanismo de perpetuação, de intervenção indevida de um poder sobre o outro poder. Então, minha solidariedade a Vossa Excelência, e em nome de Vossa Excelência, obrigado, a todo o colegiado, tá? E espero que o que nós estamos falando aqui possa repercutir, que os senhores ministros possam nos ouvir e avaliar sobre a possibilidade de que é necessário um instrumento que a imprensa tanto fala, autocontenção. E se ela não acontecer, nós temos aqui a obrigação como parlamentares, se não nessa, na próxima legislatura, fazemos uma reforma do judiciário, conversada, trabalhada, organizada, discutida com a sociedade, para restabelecer os limites de cada um dos poderes e a democracia brasileira.